Convertitevi e credete nel Vangelo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamamos o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós para iluminar a nossa mente, todo o nosso interior, as nossas emoções, diante da palavra de Deus que nós vamos acolher através do versículo bíblico ou de uma passagem bíblica. Que o Espírito Santo nos conduza para que possamos, ao meditar toda essa palavra, aplicá-la em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e ilumina a nossa mente, a nossa inteligência, para bem conhecer, experimentar e amar a palavra do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito importante, antes de nós tomarmos a palavra, a Sagrada Escritura, clamar ao Espírito Santo como eu fiz. Existem várias orações. Hoje eu fiz uma oração espontânea. Pode ser que outros dias nós vamos fazer já uma oração indicada pela igreja. Mas é muito importante porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus. Veja, você vai passar esses dias comigo aqui nesse retiro quaresmal e a cada dia nós vamos fazer uma pequena meditação diante do versículo proposto. Mas ainda assim que você tenha alguém que fale por você, como na Santa Missa, o padre que faz a homilia, você precisa clamar ao Espírito Santo para que ele possa iluminar a sua mente e lhe dar sabedoria, inteligência para você compreender a palavra de Deus, que é um tesouro inesgotável da graça do Senhor. E é por meio da palavra que nós sabemos o caminho a seguir, não é mesmo? Quantas pessoas ali sem discernimento, vivendo nas trevas, sem saber o que fazer da própria vida. E a palavra de Deus é como um farol que ilumina e indica o caminho a seguir. E é assim que você precisa se portar diante da palavra. Antes, então, da gente poder tomar a palavra de Deus que é proposta aqui no nosso retiro, nós sempre vamos clamar o Espírito Santo. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus, é tão lindo, é
tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Hoje, o nosso versículo está em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Gênesis 3, versículo 19. Veja, hoje é quarta-feira de cinzas, é o primeiro dia da quaresma. Toda a explicação quanto à estrutura da quaresma você já viu em outro vídeo. Se você ainda não viu, basta você clicar e perceber o caminho perfeito para esse tempo quaresmal que a igreja nos propõe. Hoje é quarta-feira de cinzas, onde muitos, todos nós, católicos, apostólicos, romanos, nos dirigimos à Santa Missa para receber as cinzas e tudo aquilo que ela significa para nós, que já já nós vamos meditar, porque já está aí no seu planejamento, já está aí no dia 2 de março, na página 9. O quanto é importante nós entendermos o contexto dessa realidade para que a gente possa, então, tomar posse de toda a proposta. A gente começa meditando sobre as cinzas, o pó. E aí você vai cair exatamente nesse versículo. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Quem já não ouviu esse versículo bíblico, né? Somos pó e do pó voltaremos. É forte, né, gente? Ou talvez muitos passam desapercebidos, nunca pararam para imaginar que a sua vida é realmente uma passagem. O que nós vivemos aqui, aquilo que nós colhemos aqui, é uma viagem, é uma passagem, somos peregrinos, estamos caminhando, mas terá um fim. E muitas pessoas têm medo de pensarem na possibilidade de chegar a um fim nessa terra. Mas é uma certeza. Entre tantas coisas que nós acreditamos, não há nada mais certo do que a nossa morte. Não é mesmo? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é uma certeza. Na verdade, são duas certezas, né, que nós temos pela fé. Ou Jesus vem ao nosso encontro na sua segunda vida, ou nós vamos ao seu encontro. E para irmos ao seu encontro, sem ser nessa segunda vinda, é através da morte. Eu já quero pedir ao Senhor que toque o seu coração em relação a isso, porque eu imagino que muitas pessoas têm medo até de falar sobre a morte. Mas é muito importante nós meditarmos justamente pela proposta que nos é oferecida para esse primeiro dia. Os insensatos que não creem na futura vida até pensam na morte, mas no sentido de aproveitar cada instante da vida de uma forma folgada e gozando de todos os prazeres. Bom, existem um grupo então de pessoas que têm medo de pensar na morte, né, porque não querem acabar aqui, e outras que, ao pensarem na morte, como diz o texto, pressupõem que precisam viver tudo o que essa vida oferece, sem limites. Sem limites, você está entendendo muito bem do que eu estou falando? Pessoas que querem viver tudo, gozar de todos os prazeres, porque a qualquer momento podem morrer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como diz Isaías, capítulo 23, versículo 13. De maneira bem diferente, devemos nós proceder. Quem somos nós? Nós cristãos. Nós que temos essa consciência. Nós que estamos aqui no nosso retiro quaresmal. Os que sabemos pela fé que a alma sobrevive ao corpo e depois da morte deste
terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto tiver feito. Para nós que somos cristãos e pela fé sabemos que haverá um julgamento após a nossa morte, nós precisamos então cuidar do nosso corpo, sim, mas principalmente da nossa alma. Para nós que cremos, a alma é imortal. Nós, lembrando-nos de que em breve temos de morrer, devemos cuidar da nossa eternidade e, por meio de oração e penitência, aplacar a divina justiça. É com este intuito que a Igreja, depois de pôr as cinzas na cabeça, nos ordena o jejum da Quaresma. Para compreendermos em toda a sua extensão o sentido dessas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. E aqui eu quero preparar você para uma meditação muito profunda, muito dura talvez, daquilo que você nunca imaginou na sua vida. Bom, eu tenho esse costume, não sei se você também. Quando eu vou ao cemitério, num velório, eu contemplo ali e agradeço a Deus pela vida daquela pessoa querida, amada, que pode ser um familiar, um amigo, ou até mesmo um conhecido, pessoas da grande mídia que nós acompanhamos e ficamos muito constrangidos, ficamos muito sensibilizados pelas perdas que acontecem com pessoas públicas, não é mesmo? Pois é, quando eu me deparo com uma situação como essa, eu, além de agradecer a Deus e recomendar a Deus a alma daquela pessoa, eu olho para a minha vida. Eu olho para aquilo que eu estou fazendo com a minha vida. Eu faço então uma revisão de vida de todos os acontecimentos presentes ou passados, de forma que, projetando o meu futuro nessa eternidade, eu possa me rever. E aí entra essa proposta desse tempo quaresmal exatamente hoje, na quarta-feira de cinzas, quando na história de várias realidades bíblicas, homens e mulheres eram convidados a se revestirem de cinzas. A cinza, ela tem um significado muito importante de penitência. Toda vez que você vê na Bíblia, na Sagrada Escritura, como o povo de Nínive e outras realidades, quando Deus queria destruir uma cidade, na linguagem do Antigo Testamento, ou quando era pedido algo a mais de penitência para o povo, as pessoas se vestiam de sacos ou se revestiam de cinzas, simbolizando penitência, mortificação, privação de algo para poder conquistar uma outra realidade diante de Deus, principalmente o perdão dos pecados. Então, a partir de agora, nós vamos entrar numa leitura dura exatamente do que é a morte, do que acontece quando uma pessoa morre. E essa meditação eu tive a graça de poder elaborar a partir de um livro, que é esse aqui, Meditações de Santo Afonso de Ligório para a Quaresma. São meditações diárias que nos preparam para esse momento até a Páscoa. E uma delas, que eu achei fantástica e trouxe para o nosso momento de retiro, é exatamente sobre a morte. Preste atenção. Ó Deus, a cada um que vê esse corpo, pensa no corpo, então, ali estendido, morto, sem vida. A cada um que vê esse corpo, inspira nojo e horror. Não passaram bem 24 horas depois que aquela pessoa morreu e já o mau cheiro se faz sentir. É preciso abrir janelas e queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione toda a casa. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora de casa e entregar à terra. Aqui ele coloca de uma realidade cultural que não sei se hoje ainda existem lugares assim, mas era feito o velório daquela pessoa, familiar ou amigo, na própria casa. Então você perceba aqui, uma realidade cultural, tradicional, que se fazia velório nas casas das pessoas. E aí a gente percebe, da questão do mau cheiro. Então o tempo
de conservação ali até que acontecesse o velório era mais curto e precisava logo tirar aquele cadáver de dentro de casa. Metido que foi o cadáver na sepultura, então agora a gente já imagina esse cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida aparece em todos os membros uma lanugem branca e repelente, de onde sai um pus infecto que corre pela terra e de onde se gera uma multidão de vermes. Os ratos vêm também procurar o pasto nesse cadáver, roendo-os uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas. Desapegam-se e caem as faces, os lábios, os cabelos, escarnam-se os braços e as pernas apodrecidas, e afinal os vermes, depois de consumidas todas as carnes, consomem-se a si próprios. Minha gente, parece até um filme de terror, né? Mas eu acabei rindo justamente por conta daquilo que eu disse no início. Muitas pessoas têm medo de falar sobre isso, exatamente por conta desse terror, que é olhar, meditar e saber dessa realidade. Muita gente nem sabe, nem procura saber. E deste corpo só restará um esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. A um punhado de pó. Eis aí o que é o homem. Considerado como criatura mortal, eis aí o estado que nós também seremos talvez em breve reduzidos. Um punhado de pó fedorento. Nada importa ser alguém jovem ou velho, são ou enfermo, a todos caberá a mesma sorte. O que a igreja recorda, pondo as cinzas bentas indistintamente sobre a cabeça de todos, lembra-te, homem, que és pó e em pó hás de tornar. Sejamos no santo tempo da Quaresma mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos, e o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda a culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração. Sabe que eu já pude consolar muitas pessoas que perderam entes queridos. E é muito duro realmente falar da morte. Nesse tempo da pandemia, eu vi muitos relatos de pessoas que não puderam nem enterrar seus familiares. Talvez tenha sido com você essa realidade. Muitas pessoas que relataram na dor, e agora imagino que você se recorde desses momentos, você que passou por isso, de não poder ter ali o rito digno de despedida para aquela pessoa. Foram lacrados, talvez em caixotes de madeira, nem ao menos um caixão digno. Vocês entendem do que eu estou falando? Do que adianta nós pensarmos em tantas coisas, nos apegarmos a tantas coisas, se ao final de tudo, como disse aqui Santo Afonso de Ligório, pobre ou rico, jovem ou velho, doente ou são, todos nós teremos o mesmo fim. E muitos nem saberemos como será esse fim. Nos preocupamos até depois da morte, com as coisas que vão acontecer quando nós morrermos, no nosso velório. Mas nós nem sabemos, não podemos ter essa certeza, porque nós não sabemos do que vai ser de nós. Uma coisa é certa, esse é o processo que todo o corpo passa. Mas e a alma? E a sua alma? É assim que nós entramos nesse tempo quaresmal, olhando para o nosso interior, porque o corpo vai perecer, mas a alma é imortal. Tudo que está marcado no seu corpo. Me vem aqui até falar sobre as tatuagens. Até esse corpo seu marcado, os arrependimentos que você tem daquilo que foi feito com o seu corpo, as marcas físicas que você vê nitidamente no seu corpo, tudo isso vai acabar.
Tudo isso vai perecer. Só vai lhe restar a sua alma. Eu me recordo aqui de uma marca. Várias vezes eu vou dizer sobre esse fato da minha vida. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço. E me faz lembrar do dia de um acidente que eu sofri no dia 28 de dezembro de 2000. Acidente de carro, eu perdi meu pai nesse acidente. Essa marca, as marcas que eu trago no meu corpo, tudo vai ser consumido. Mas e a minha alma? Como estará no dia que o Senhor me chamar? Esse é o ponto. É a partir daí que nós vamos começar o nosso retiro quaresmal. Porque se a minha alma, olhando para o meu interior, porque pode ser que o meu corpo esteja todo marcado com a vida, com as dores da vida, marcado com o pecado. Pode ser sim que meu corpo esteja totalmente sujo e marcado, cheio de cicatrizes do pecado em mim. Mas a minha alma não. A minha alma precisa estar preparada para a hora que o Senhor me chamar. E é essa preparação que nós vamos fazer. Imaginando que ao longo desses 40 e tantos dias, nós vamos chegar na nossa Páscoa. Nós também quereremos viver a nossa Páscoa, assim como o Senhor viveu a dele. E ressuscitar com o Senhor no último dia, no dia final. Vamos fazer a nossa oração de hoje? Hoje foi um pouco delongado, hoje a gente pode meditar ainda mais profundo. Nesses dias, até o nosso domingo, o primeiro domingo da Quaresma, serão meditações mais densas. Para cada dia há uma indicação, há uma meditação e elas serão mais profundas. Depois, a partir da semana que vem, que cada semana terá o seu tema, nós vamos ser mais sucintos. Mas hoje se fez muito necessário a gente meditar sobre isso e entender que, apesar das marcas que nós trazemos no nosso corpo, o que vai ficar é aquilo que a nossa alma vive. Vamos então fazer a oração que é proposta para esse primeiro dia. Nós estamos no primeiro dia da Quaresma. E a partir de hoje nós vamos começar as nossas penitências e um compromisso ainda maior com o jejum. No caso de hoje, além de ser jejum, é dia de abstinência de carne. A oração que nós vamos fazer hoje, ela está referente às penitências. É como se fosse uma oração de entrega diante das penitências e dos jejuns que nós vamos viver ao longo de toda essa Quaresma. O convite que eu te faço agora é, de forma consciente, você que já adquiriu o seu planner, você que adquiriu o retiro quaresmal, seja físico ou seja pelo PDF, você já teve acesso às penitências, propostas de penitências para esse tempo quaresmal. O que você vai fazer agora? Eu não sei a hora que você está rezando esse retiro quaresmal. O ideal é que se faça logo pela manhã, para que você possa viver o dia inteirinho ligado, conectado, a todos aqueles que estão vivendo esse tempo penitencial. Mas não importa. O que importa é que você precisa se planejar nos dias de jejum, abstinência de carne e as penitências. Para nós começarmos bem, é muito importante então você consciente do compromisso que você faz. Não é comigo, não é com um caderno, é com Deus, é com a sua vida. Lembre-se de olhar para a sua alma, ver como ela está, enxergá-la dependente de Deus, do amor de Deus, para buscar aí a salvação, a eternidade. É você que vai fazer essa leitura, diante da luz do Espírito Santo. Viu como é importante a gente pedir o Espírito Santo? Segundo a luz do Espírito Santo, é você que vai ter esse olhar sobre você mesmo, sem julgamentos, sem culpa, apenas naquilo que realmente é. Quem você é agora diante de Deus? E diante dessa realidade, você vai trazer as penitências ou a penitência que você escolheu e vai ofertar nessa oração, de forma que o compromisso precisa ser de fidelidade e constância. Vamos lá então rezar? Ó meu amabilíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutar abstinência com a que vós, com tanto rigor por mim, quiseste levar no deserto. Consenti também que nessa união eu a ofereça a vosso Pai Divino, como declaração de minha obediência à Igreja, em desconto dos meus pecados
pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas santas do purgatório. Tenho intenção de renovar esta oferta todos os dias da Quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedei-me a graça de começar este solene jejum com devida piedade, a fim e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que, chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno de ressuscitar também para a vida gloriosa. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Amém. Agora a gente vai pegar aqui, um preenchimento, do checklist. Você sabe que toda essa proposta do Retiro Quaresmal também está direcionada para um planejamento espiritual, onde você tem aqui várias opções, de caminhos que você pode aplicar durante o seu dia. São indicações. Gente, aqui você vai agir de forma muito livre. Mas uma vez que você se propõe a entrar nesse retiro quaresmal, existem práticas que você precisa fazer para você se encontrar com o Senhor em cada uma dessas solicitações, em cada uma dessas práticas, regrinhas, tarefinhas que são propostas diariamente. Então, uma delas é o estudo da palavra que nós acabamos de fazer e hoje meditando Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Então, o estudo da palavra nós já fizemos. A missa de cinzas, que é próprio dessa quarta-feira de cinzas. Então, todos nós precisamos ir. Então, se programe, vá até a Santa Missa, na sua paróquia, na catedral ou numa comunidade. Enfim, o quanto você puder ir presencialmente, isso se fará muito importante para o seu início de caminhada nessa quaresma. Então, por favor, vá à Santa Missa hoje, programe-se de forma que você esteja lá presencialmente. Nós também colocamos diariamente uma proposta que é uma prática de piedade, que é a adoração do Santíssimo Sacramento. Ir ao encontro de Jesus no sacrário ali da sua paróquia, de uma catedral ou até mesmo de uma nova comunidade, onde está exposto Jesus ou apenas no sacrário, para que você possa adorá-lo e cultivar esse hábito de adorar o Senhor, não porque é um preceito, é uma obrigação, mas por necessidade, estar com Jesus e ali se derramar de amor por Ele. Gente, é uma terapia espiritual estar com Jesus no Santíssimo Sacramento. Então vá, muitas graças você vai receber diante de Jesus. Todos os dias nós também propomos a oração do terço mariano. E para cada dia a igreja nos sugere um terço a ser rezado. São 4 terços, Aqui atrás, tudo que eu estou dizendo para vocês, da penitência, do jejum, da abstinência, até marquei aqui sobre jejum e abstinência, para as pessoas que não sabem o que significa. Aqui está explicando tudo direitinho, como você vai fazer o jejum, que tipo de jejum pode ser feito, o que é a abstinência, quem deve fazer a abstinência. E um pouquinho anterior, a gente já explicou tudo no outro vídeo, qual a penitência a fazer durante essa quaresma, enfim. Mas quanto ao terço, você também tem aqui explicando toda a dinâmica do terço. Olha lá, terço, oração do terço, como surgiu, como que faz para rezar, como que você pega aí o terço, Olha, eu estou aqui com o meu terço mariano, mas como eu faço a caminhada de oração, o que é Pai Nosso, como que faz o Pai Nosso, como que eu rezo Pai Nosso, tudo bem explicadinho. Além de apresentar para vocês o que a igreja sugere para cada dia da semana. Hoje, embora seja quarta-feira de cinzas, aí as pessoas vão falar, mas como que nós vamos contemplar os mistérios gloriosos na quarta-feira de cinzas? Mas é porque a gente pegou exatamente a orientação da igreja para cada dia da semana. E nas quartas-feiras reza-se os mistérios gloriosos. Só para esclarecer, para você aí não ficar confuso. Poxa, mas a gente está na quaresma, mas está pedindo para rezar quarta-feira de cinzas, está pedindo para rezar os mistérios gloriosos? Como assim? Será que eles não erraram? Não, nós não erramos. É porque na quarta-feira, toda quarta-feira, você vai ver que na quinta-feira, olha, quinta-feira já muda, são os mistérios da luz. E aqui sempre vai ter indicação das páginas finais para você acompanhar os mistérios do texto. Então, só para ficar muito claro para você e você não ficar confuso, a gente colocou os gloriosos porque indica a quarta-feira e para a quarta-feira a igreja sugere os mistérios gloriosos. Depois a gente tem o terço da batalha. O terço da batalha que
Por muitas vezes eu rezei com vocês nas minhas redes sociais e continuo rezando nos primeiros 7 dias do mês, né, através de uma continuação, né, 7 dias de oração com o texto da batalha. Também tem essa proposta para você rezar. Todas as quartas-feiras nós vamos rezar também a ladainha de São José, porque toda quarta-feira a igreja se remete, né, venera São José. E nós trouxemos também para o nosso retiro quaresmal a presença de São José nas quartas-feiras. A penitência, porque toda vez que você fizer a penitência e ao final do dia você cumprir a sua penitência, você vai marcar aqui como um dia concluído, né, de todas as práticas, todos os atos de amor. Eu não risquei aqui porque eu ainda não fiz essas outras realidades. A única coisa que eu fiz foi, junto com você, o estudo da palavra. E aí, quando eu for marcando, vivendo as outras realidades, eu vou fazendo um xizinho para poder dizer: aqui eu estou garantida, aqui eu fiz, né? Eu cumpri a minha tarefa do dia. Algo muito importante antes da gente terminar é que para cada dia nós vamos ter, sim, uma tarefa, um ato de amor, mas de vez em quando vai surgir aqui um propósito para o retiro. E o propósito desse primeiro dia do retiro, dessa quarta-feira de cinzas, está bem aqui embaixo, olha. Eu acho que vai dar para o pessoal ver. Aqui, ó. O propósito do retiro para esse primeiro dia é fazer uma lista com o nome de 40 pessoas que você conhece e rezar pela conversão de cada um por dia. Então você está entrando nesse retiro e você vai começar a perceber que você vai se tornar um intercessor. Vai estar em comunhão com outras intenções, muitas pessoas que já estão aqui no nosso retiro quaresmal e já estão colocando as suas intenções aqui nos comentários. Você vai perceber que você vai se sentir parte de um corpo, de uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. E você vai querer trazer pessoas, mas talvez não seja ainda o momento delas estarem aqui presencialmente. É claro, nós vamos convidar, nós vamos compartilhar, mas existem algumas pessoas que estão muito afastadas de Deus. Muito afastadas. Claro, você vai rezar por quem você quiser, mas aqui vai ser o momento de você interceder por elas. E aí, existe esse espaço que diz: hoje eu vou rezar por... E aqui você vai colocar o nome dessa pessoa. Eu vou colocar, por exemplo, o meu marido. Vou começar rezando pelo meu marido, o Fábio. Ó, já vou escrever aqui. 40 pessoas você vai escolher para rezar. Fábio, e é claro, gente, pode dizer outros nomes, outras intenções. Olha, eu posso rezar só pelo Fábio, mas eu poderia rezar também pelo Daniel e Helena. Entenderam? Aí aqui você vai se lembrar dessa pessoa durante todo o dia. A gente pode até rezar por ele já, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao final de toda a nossa meditação da quarta-feira de cinzas, eu quero convidar você a se empenhar com muita fidelidade nesse início desse tempo quaresmal. O Papa Francisco traz para nós algumas intenções do seu coração e nós vamos nos unir nesse dia em jejum, penitência e muita oração, intensificando as nossas orações pelas intenções do coração do Santo Padre, o Papa Francisco, especialmente pelas realidades de guerra que o nosso mundo, guerra iminente, que o nosso mundo tem passado, tem sofrido, o nosso povo tem passado e sofrido. Ele usa um termo até forte, né? Recorrer à Virgem Maria, Nossa Senhora Rainha da Paz, para que ela preserve o mundo das loucuras de guerra. Então, nesse dia, nós temos essa intenção particular e nós vamos sim nos unir ao Papa Francisco e a toda a Igreja, que unida pede o fim da guerra, todos os rumores de guerra, que se instalem nos nossos corações, a começar pelos nossos corações, a paz. A paz que é uma pessoa, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, então, é um dia especial, é quarta-feira de cinzas, fizemos a nossa oração. Nas outras quartas-feiras vamos fazer a ladainha de São José
E eu já quero me despedir de você, dizendo que foi um encontro maravilhoso e eu aguardo você para o nosso próximo encontro, que será amanhã, nesse mesmo horário, já disponível para você no meu canal e no YouTube. Antes de você sair, deixe seu like, deixe sua curtida, deixe aqui seu registro com um comentário e também compartilhe depois, quando encerrar, com outras pessoas que ainda não tiveram a possibilidade de fazer exatamente quando aconteceu a estreia desse vídeo. Durante todo o dia você vai poder acessá-lo novamente, fazer as suas orações, estarão todas disponíveis para que você possa vivê-las intensamente. Assim, encerrando, nós podemos dizer que estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.